E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Primeiro, muito obrigado por participar, por aceitar aqui fazer essa conversa, nosso papo com ex-aluno. Seja muito bem-vinda ao nosso papo com, Obrigada. com ex-aluna, no Imagina, eu que caso. agradeço. Muito obrigado por participar. Eu já sei que se você está aqui, você teve alguma aprovação importante aí, depois você vai contar isso. Mas para começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse de onde você é, onde é que você fez faculdade, qual especialidade você tentou, quando que você se formou. Dá uma pequena introdução aí para gente, por favor. Bom, meu nome é Caroline, eu sou de Londrina, aqui do Paraná. Eu fiz faculdade na PUC do Paraná, aqui de Londrina mesmo. Acabei de me formar, minha colação de grau foi agora em janeiro. E prestei só 2 provas de residência, as 2 para clínica médica aqui em Londrina mesmo. Parabéns pela formatura, primeiro, Caroline. E, Obrigada. e aí, e você então você se formou agora, né? Você fez Agora. realmente prova no seu 6º ano da faculdade durante o internato. Isso. E como que você conheceu a gente? Como é que você conheceu? Na época era JJ, né? Agora é Arista, mas como é que você É. conheceu a gente? Então, na verdade, eu conheci pelas redes sociais mesmo. Eu via muito coisa de vocês já seguir, assim, no Instagram, principalmente. E até foi diferente, porque não foi por recomendação, assim, de amigo que vocês têm muito isso, né? Mas eu fui conhecendo, assim, pelas redes sociais mesmo. Achei super interessante, né? A metodologia. E eu não fiz nenhum curso preparatório no 5º ano, né? Então, eu estava pensando já em alguma coisa para o 6º ano mesmo. E eu achei, assim, sensacional, sabe, o que vocês estavam propondo como curso preparatório, e por isso que eu decidi tentar, assim. Confesso que eu estava com um pouco de medo no começo, né, por ser um curso mais novo, por eu não conhecia ninguém que tinha, assim, feito e tinha sido aprovado mesmo, né, pelo curso de vocês, mas mesmo assim eu confiei muito, sabe, e valeu super a pena, não me arrependo nem um pouco. Entendi. Então, no ano passado não, né? Em 2020, você estava no 5º ano, você não fez nenhum curso, estudou alguma coisa para a prova de residência por conta própria ou não? Realmente só Então começou. como lá onde eu fiz a faculdade, o 5º ano ele é bem mais puxado, né, em questão de carga horária. Então eu preferi focar no internato mesmo, e começar a preparação do zero para residência no 6º ano, então eu não tinha base nenhuma para prova de residência. E Então comecei tudo no 6º ano. você entrou no nosso curso, foi logo no início, janeiro, fevereiro, ou você entrou depois? Foi logo bem no comecinho mesmo. Eu não tinha nada de preparação, comecei com vocês mesmo. Eu confesso que eu até no 5º ano tinha comprado umas apostilas, aquelas apostilas enormes de cursos tradicionais, mas que eu nem cheguei a ler, porque é muita coisa mesmo, e eu confiei na metodologia de vocês mesmo, e nem cheguei a ler os materiais que eu comprei. Então, Entendi. E quando você começou, você lembra quanto que você tirou? A gente sempre faz o simulado, né, que a gente chama de simulado de nivelamento, uhum. que é o primeiro. Você lembra quanto que você tirou nesse simulado, ou pelo menos lá nos primeiros? Então, o primeiro eu fiz 49. Eu até, assim, eu já fui meio que preparada para não acertar muito, assim, né, apesar de até ter sido um pouco acima da média que vocês passam, né, mas eu fiquei assim: "Ah, como eu não tinha nenhuma preparação prévia, né, pra prova de residência, eu fiz", mas pensando que eu ia ter uma possível evolução durante o ano mesmo, né. Então comecei com 49. Entendi. Normalmente as nossas médias no simulado de nivelamento, elas variam entre 45 e 46, então você foi um pouquinho Uhum. acima da média. Inclusive, hoje a gente está conversando dia 3 de fevereiro de 22, e a gente está no meio do simulado de nivelamento. Na segunda que vem vai Aham. sair o ranking, e aí eu já sei que muita gente vai tirar notas baixas, vai ficar desesperado. Você ficou desesperada ou você ficou tranquila e achou que mesmo Então assim iria dar? eu fiquei um pouco chateada, confesso, né, que não é algo que a gente espera, mas como eu nunca tinha estudado para residência antes, eu comecei a perceber que mesmo que a gente estude durante a faculdade, tem muita coisa que a gente acaba não vendo, né, que cai nas provas, então por isso que é essencial fazer um curso preparatório mesmo, né, que direcione a gente para estudar o que realmente está caindo.
E aí a gente vai aprendendo as coisas junto com o curso também, né, para a vida de médico mesmo, depois de formado, né. Então, meio que eu fiz a prova já sabendo que eu não ia acertar muito e esperando melhorar esse desempenho durante o ano, que foi o que aconteceu mesmo. Não, a gente vê uma nota baixa, é inevitável que a gente fique chateado. Você falou que você ficou chateada, isso é normal. Mas é muito bom ter uma mentalidade como a sua mesmo, de não, cara, tá tranquilo, eu ainda não estudei É, para a prova, ainda não estou acostumada com isso, eu vou focar aqui na preparação. E tentando entender agora como foi um pouco da sua preparação no ano passado. Um dos grandes desafios que as pessoas têm é manter regularidade, manter constância, estudar quase sempre durante o ano. Como foi você em relação a isso? Você conseguiu ter essa regularidade? Como é que foi isso para você? então, eu sempre assisti as lives de vocês, então eu já estava desde o começo focada, né, para realmente estudar todo dia, né, cumprir as metas do dia, as metas semanais, né. Então, sempre tentei ser regular e eu, de certa forma, eu acho que no geral eu consegui mesmo. Então, todo dia eu estudava, às vezes eu tentava, juntar com as coisas do internato, né, tentar, assim, se eu tivesse alguma coisa do internato à tarde, estudava de manhã, ou então se não desse para estudar em alguns dias, eu deixava para o final de semana, eu sempre ia tentando adequar dessa forma. Mas sempre eu estava estudando. Por mais que tivesse algum problema, assim, que todo mundo tem, né, na vida pessoal, eu sempre tentava manter o foco, então todas as metas que vocês falavam para ter, eu tentava colocar, assim, em prática, porque eu queria muito passar, e como eu não tinha feito nada no quinto ano, eu sabia que eu tinha que focar mesmo e cumprir as metas, né. É legal você ter citado as lives nisso, porque a gente teve anteontem a primeira live do curso de 22 e a gente falou bastante, cara, vem para a live e no momento que você tiver mais sem vontade de vir para a live, é aí que você precisa vir mesmo, porque Com certeza. é aquele período crítico que você pode parar de estudar. Legal você ter Sim. citado isso. E assim, com certeza, a regularidade é um desafio e é fundamental. E aí você falou das metas. Então, você conseguia fazer, como é que era? Revisão inteligente, você fazia sempre? Questões, quantas horas você estudava, mais ou menos? Isso é uma pergunta que eu sempre recebo. Por dia ou por semana, você Então, tem uma ideia? a minha carga horária de internato era bem grande, né, então mudava a cada dia, né, o quanto eu conseguia estudar. Mas geralmente eu estudava, assim, umas 3 horas por dia em média, eu acho. Tinha dia que mais, tinha dia que menos. Quando eu tinha dias livres, eu estudava praticamente o dia inteiro para tentar compensar os outros dias, né, que não tinha dado tempo. Eu ia tentando adequar, assim, do melhor jeito que fosse possível, né. Mas sempre fazia os conteúdos teóricos, né, tentando abrir mão do que vocês falam para não focar tanto nessa parte, né, não perder tanto tempo no conteúdo teórico, porque era uma coisa que eu estava acostumada mesmo a fazer. Acho que como muitos alunos, né, focam na parte teórica e às vezes perde um pouco de tempo a mais, né. Então tentei adequar bastante essa parte, tentar cumprir as metas, né, ver as 3 aulas da semana, e para mim era sagrado fazer a revisão inteligente, então todo dia eu estava fazendo 50 questões, 50 flashcards, apesar de de ser difícil, né, ter dia que a gente não quer fazer, tinha dia que eu realmente ficava chateada por ter que fazer, cansada, né, depois do estágio. Tinha dia até que eu acordava mais cedo para fazer antes do estágio, porque eu sabia que não ia dar tempo de fazer durante a noite. Então, mas pra mim era sagrado, eu fazia mesmo. Até eu via nas lives de vocês falando que muita gente desiste dos flashcards, né, porque é difícil, porque exige muito da gente, né. Mas aí eu sempre lembrava disso e fazia mesmo, porque eu sabia que era importante. Nossa, que legal. É, realmente, eu costumo dizer que flashcard é chato, né? Porque ele é uma pergunta É, aberta, é uma pergunta que não tem sim, opção, é mais chato ainda do que as questões, mas exatamente por ele ser chato e ele exigir da gente de tentar lembrar do conteúdo sem ter ali uma dica, que é por isso que ele é tão importante. E aí, só para contextualizar isso que você falou do estudo teórico, né? A gente vem acostumado da faculdade, de cursinhos tradicionais, sejam de residência ou até cursinho pré-vestibular também, a ter muita teoria, focar muito na teoria. E às vezes a gente fica horas e horas e horas e horas e horas para estudar um único assunto. E claro que a gente acha que a teoria é importante, por isso que a gente tem aí que você falou
normalmente 3 aulas por semana, né, para a primeira turma. Mas a gente acredita que o conhecimento você constrói ao longo de um período muito maior do que só um estudo teórico. Por mais completa que seja uma aula, você não vai aprender, por exemplo, um tema como hipertensão em uma única aula. Você vai aprender numa aula, boa parte, depois você vai treinar muito com questões, com flashcards, você vai ver o que você errou, depois você pode ter uma revisão teórica, né, que é o que a gente tem também no nosso método, para você, ao longo do tempo, aí sim ficar bem em determinado conteúdo. Então, acho que isso é importante, que a galera vem realmente de uma cultura de... Você fazia resumos, anotações, como é que era isso? Nossa, eu sou apaixonada por resumo à mão ainda, aqueles que demoram, assim. Então, para mim foi bem difícil, assim, me adaptar no começo, né. Mas depois fui pegando jeito, imprimi os mapas mentais, eu ia anotando de uma forma mais objetiva por cima, assim, enquanto eu assistia as aulas, lia a apostila, mas, nossa, para mim foi difícil desapegar, assim. Mas eu percebi que, com certeza, vocês estavam certos, era para desapegar mesmo, para focar nas questões, no aprendizado mais com um efeito teste mesmo, igual vocês falam. Então, eu acho que, assim, vale a pena para o pessoal que está tentando agora desapegar um pouco dessa parte e realmente confiar na metodologia de vocês mesmo. Legal, Caroline, porque é isso, o problema não é o resumo, o problema é você gastar 4 horas, 2 horas, 3 horas para fazer um resumo, sendo que Sim. nesse tempo você poderia estar fazendo questões, flashcards, e faltou falar de uma atividade, que também essa eu sei que é chata. Eu quero saber se você fazia desde o início ou começou a fazer depois, prova na íntegra, simulado, como é que era você nisso? Então, sempre fiz também, desde o começo. Então, desde o de nivelamento, para mim também era sagrado fazer igual a revisão inteligente. Era chato, com certeza, né, era difícil, tinha final eu sempre deixava para fazer no final de semana, né, ou sábado ou domingo, e tinha dia que eu estava super cansada, não queria fazer, né, até eu ficava mais feliz quando eram os de 50 questões do que quando eram os de 100, né, mas sempre fiz e para mim foi muito difícil essa parte, porque como eu comecei com um desempenho, assim, bem inferior do que eu esperava, né, a evolução foi indo aos poucos, também os simulados inteligentes que eu fui fazendo, eram todos muito parecidos com as provas que eu ia fazer, que são provas super difíceis, né. Então eu me frustrava às vezes, sabe, fazia provas irmãs que eram tão difíceis quanto, né, e no começo eu ficava perdida, sabe, ficava: "Será, né, que depois no final do ano eu vou evoluir tanto a ponto de ser aprovada?". Eu via, assim, os desempenhos, né, comparando com outras pessoas, nos simulados esses inteligentes, assim, eles acertavam bem mais que eu, né, mas porque a prova era diferente, né. Nossa, Então, mas deu tudo certo. isso é muito legal o que você está falando. E só para explicar, porque o simulado inteligente é uma prova irmã de uma instituição. E aí, normalmente, você vai fazer uma prova irmã da instituição prioritária. A Caroline vai falar daqui a pouquinho as provas que ela fez, mas as provas do Paraná como um todo são provas bem difíceis. A AMP, por exemplo, que é uma prova lá unificada, é uma prova muito difícil, uma das mais difíceis do Brasil. Outras provas de lá também são complicadas. E aí, a nossa prova irmã, ela pega temas parecidos com o da instituição. Então, no caso, se for, por exemplo, uma prova irmã da MP, vai ter temas parecidos com os que são cobrados lá na MP, e também a gente faz um espelhamento do nível de dificuldade das questões. Então, a prova irmã da MP é tão difícil quanto a prova lá da Associação Médica do Paraná. Então, é complicado realmente. Você vai ver um número mais baixo, mas isso não significa que você esteja pior, porque você está fazendo uma prova mais difícil. Então, tirar 65 na MP não é uma nota ruim. Você pode passar, você pode ser aprovado dependendo da especialidade, dependendo do ano. Agora, você tirar 65, sei lá, na prova do Sul e São Paulo, você provavelmente não vai conseguir uma grande vaga lá. Então, é interessante a gente ver essa diferença no nível de dificuldade. E aí, Carolina, então vamos falar agora das provas. Você falou que você fez 2 provas. Quais foram essas? Foi mais ou menos, foram provas em novembro, né? Essas provas aí que você fez? Foi o final de outubro e metade de novembro, então foram bem adiantadas, né, comparado com as outras provas. Então eu fiz a prova do HU da UEL, né, da estadual daqui de Londrina, e fiz a prova da MP para tentar para Santa Casa daqui de Londrina e para o Hospital Evangélico daqui de Londrina mesmo. Então, assim, já me desesperei desde o começo, porque eu só ia prestar 2 provas, né, a chance já não estava muito grande para mim.
mas e ainda mais que caíam coisas muito difíceis, né, coisas fora do padrão mesmo. Fiquei bem preocupada no começo, mas acreditei em vocês e que ia dar tudo certo, e acabou dando mesmo, né, então na prova do HU da UEL eu fiz 51 de 75, né. Isso, na verdade, também foi uma coisa que me deixou um pouco desesperada, né, porque antes eram 100 questões nessa prova também, né, e aí faz acho que 2 anos só que eles reduziram para 75. Então, assim, isso também mexe um pouco com a gente, né, de mudar o formato da prova, e a gente perder um pouco o parâmetro de quanto a gente tem que acertar. Eu saí triste da prova, achei que eu ia super mal, que eu não sabia nem se ia para a segunda fase, mas aí no final das contas todo mundo achou mais difícil que nos outros anos. E aí eu tô na lista de espera, mas acho que vai dar certo também, porque sou a segunda da lista, então tô na expectativa, ainda vai sair o resultado, e acho que vai dar certo. Essa era uma das minhas prioridades, né. E aí na prova da MP, que é aquela prova que ninguém consegue acertar muito, né, que é uma prova super abstrata, né, super pesada, caem umas coisas que super rodapé de livro mesmo, né. Aí eu acabei fazendo 66 de 100, e com esse resultado eu passei em primeiro lugar na Santa Casa de Londrina e empatado com o primeiro lugar também no Hospital Evangélico de Londrina. Então, assim, 66 foi mais que suficiente para mim. Então fiquei super feliz, e aí depois já saiu o resultado também da segunda fase do Hospital Evangélico, eu acabei aprovada mesmo em primeiro lugar. Então sou muito grata a vocês. E Não. tudo que vocês falam é verdade mesmo, aquelas proporções de questões que você não precisa acertar 80 numa prova da MP, né, cada prova tem uma meta diferente, então é isso, tô super feliz mesmo. Nossa, que legal. Parabéns, Caroline. Pô, uma prova dessa eu falei 65, você acabou tirando Sim, 66 na MP e que foi anulou uma questão e suficiente. ainda dei sorte. E eu acho que realmente isso é uma coisa muito importante. A galera se desespera, e principalmente o pessoal do Paraná que pode estar vendo esse vídeo agora, depois, né? E, pô, preciso tirar 80 na MP. Cara, ninguém tira 80 na MP. Ninguém. Se você for olhar a nota mais alta de um ano, deve ser uma nota de 75, mais ou menos aí. A gente todo ano tem aluno que fica desesperado depois da prova e acaba sendo aprovado depois. A gente teve, eu lembro do ano passado, a Júlia, de neurocirurgia, não lembro agora qual foi o hospital que ela tentou, mas eu acho que era uma vaga só também, e ela ficou desesperada, tirou por aí 66 ou 67, e acabou sendo também aprovada, uma especialidade concorrida. Mas muito legal ver isso, ver sua evolução, saindo de 49 pontos no nosso simulado. O nosso simulado não é fácil, mas ele é É, menos difícil do que a prova da MP. A gente faz uma sim, prova menos difícil, a gente tem uma proporção aí de questões fáceis, médias e difíceis diferentes. A gente tenta mais ou menos espelhar o nível de dificuldade da USP. Então você começou com 49 e chegou a 66 numa prova bem mais difícil e foi primeiro lugar, primeiro sim. colocado. Tomara que você consiga. Se você passar lá para o UEL, vai para o UEL ou vai de qualquer jeito agora lá para o evangélico? Eu acho que eu vou acabar indo pra UEL mesmo. Tô nessa expectativa, eu vou fazer matrícula, então realmente vocês me deram a oportunidade de acabar escolhendo mesmo, né, entre as 3 instituições que eu queria, e isso de prova fez toda a diferença pra mim. Até no dia que eu fui fazer a prova da MP, nem eu acreditei, porque eu sempre tive dificuldade pra fazer prova, né, sempre faltava tempo, e fui lá pra Curitiba fazer a prova, eu juro por tudo, em 2 horas eu já tinha acabado a prova. Então, assim, tinha 4 horas e meia para acabar, em 2 horas eu tinha feito tudo, e foi um desempenho, assim, que eu não tinha nem na minha casa quando eu fazia o simulado, sabe. Então acho que isso também de fazer simulado toda semana, né, a gente chega com uma preparação muito boa mesmo, de tempo de prova, de concentração, então acho que foi tudo essencial mesmo. Até eu não consegui me testar muito, porque eu acabei fazendo 2 provas só, né, mas eu acabei fazendo aqueles testes do progresso, né, que tem na faculdade também, de 120 questões, né, eu acertava antes de fazer cursinho, assim, preparatório para residência, acertava 50%, 60% mais ou menos, assim. E aí agora que eu fiz no final do ano passado também, eu estava acertando 80%, então deu para ter uma base muito boa de que eu tive uma evolução grande, assim, então fiquei muito feliz mesmo.
Que legal, cara, muito legal mesmo. E isso que você falou da prova, né? Fazer prova desde o início, toda semana, é muito legal, porque realmente a pessoa chega acostumada, já chega com tempo de prova, já chega com ritmo, tem menos chance de ficar muito nervosa na hora da prova. E aí, se a pessoa não fica muito nervosa na hora da prova e a pessoa tem esse costume, provavelmente ela vai ter um desempenho melhor do que na preparação, porque ela vai estar muito mais concentrada ali. Foi o que aconteceu com você. Você falou que você teve um resultado ainda melhor do que você estava tendo durante a preparação nas provas que você estava fazendo em casa. Por quê? Porque você já estava acostumada e lá na hora era para valer. Então você estava muito ligada e aí conseguiu mandar bem para caramba na prova e o seu resultado. Pô, muito legal mesmo, Caroline. E, cara, para finalizar, antes de eu te parabenizar e desejar já uma excelente residência, inclusive, se confirmando a vaga lá na UEL, me avisa. Quero saber até para a gente poder editar esse vídeo e dizer, ó, vaga confirmada. Mas o que você acha de tudo que teve no curso, tal? O que você acha que mais te ajudou? O que você acha que mais contribuiu com você aí para o seu resultado? Nossa, eu acho que é tanta coisa, sabe? Eu acho que é uma combinação mesmo, né, de fatores. Eu acho que a plataforma de vocês, a inteligência artificial, é incrível, assim, não tem como negar que hoje em dia eu acho que é a tendência mesmo dos melhores cursos terem o que vocês têm, porque realmente eu acho que não tem nada que se compare com isso. Então, a plataforma de vocês, as revisões inteligentes, as revisões teóricas, de a gente repetir, né, a revisão sempre, de forma espaçada também, né, eu acho que isso é essencial. E o suporte que vocês dão, porque vocês têm tudo, né, até suporte de psicólogo, vocês incentivam atividade física, então tudo, né, a gente consegue conversar diretamente com vocês e tem uma resposta muito rápida para tudo, né, então eu acho incrível. E outra coisa também que é incrível a gente conseguir ter um estudo individualizado, né. Então, assim, isso também é uma coisa que os cursos tradicionais não trazem pra gente, né. Então, tudo, né, desde o começo do curso a gente estuda diferente do que um colega nosso que está fazendo o mesmo curso está estudando, né. Então, acho que isso também é essencial para aprovação, esse estudo mais individualizado mesmo. E vocês estimulam a gente mesmo a ter motivação durante o ano todo, né, porque eu acho que, não basta o cursinho ser bom, né, o curso preparatório ser bom, parte muito da gente também, né. Então a gente tem que ter essa motivação, porque o curso não vai te aprovar sozinho, né, você tem que estudar, você tem que ter a disciplina, a constância, né, para estar estudando todo dia, o máximo que você puder para colher os resultados depois no final, né. Então, acho que junta tudo isso, a plataforma, a organização que vocês dão para a gente de estudo, dos temas, das revisões, esse estímulo para a gente estudar por questões, assim, e flashcards, eu acho incrível, porque fica tudo na nossa cabeça, né. A gente chega super preparado para as provas, para tempo, para se programar e chegar mais tranquilo, né. Então, eu acho que, assim, tudo isso forma acho que não tem algo melhor do que vocês oferecem, sabe, de verdade. Eu recomendo para todo mundo. Às vezes até o pessoal vem me perguntar, né, porque não tinha muita gente da minha faculdade, por exemplo, que fazia, o curso de vocês, né. E aí depois que eles viram que eu for aprovada, né, eles estavam procurando um curso também diferente, né, do que os tradicionais, e eles estavam um pouco perdidos, né, eles queriam ter uma referência de alguém para perguntar como foi, que alguém que tivesse tido um desempenho que resultasse numa aprovação mesmo, né. Então eu fiquei super feliz de recomendar vocês, porque eu acho que foi essencial para minha aprovação, foi super suficiente, com um preço muito mais acessível, é um estudo completamente direcionado, então assim, eu acho que, sabe, eles inclusive se inscreveram, fiquei super feliz, porque eu acho que eles estão no caminho certo, sabe. Então é Nossa, isso. muito obrigado pelas indicações e pelas palavras, Caroline. Para a gente é realmente muito legal ouvir isso. E é assim que realmente a gente vai aumentando mesmo o nosso número de alunos, chegando em alguns lugares que a gente não tinha chegado antes. Com pessoas como você, que às vezes viram a gente nas redes sociais, só no Instagram, e que foi lá e confiou na gente e acabou dando certo. E, cara, muito obrigado mesmo. Parabéns pelos seus resultados, obrigado pela conversa e obrigado pela sua dedicação ao curso, porque é Obrigada o que você a falou, você. cara, sem o aluno a gente não consegue.
a gente faz de tudo para tentar ajudar o aluno a saber a coisa certa que ele tem que fazer e a ter motivação também para fazer. A gente acha realmente isso muito importante. Mas, cara, são realmente vocês que constroem o resultado e que constroem o nosso curso. Então, muito obrigado. Desejo uma excelente residência para você de clínica médica, seja na UEL, seja no Evangélico, para onde você escolher depois, que você tenha muito sucesso aí na sua carreira. Obrigada por tudo mesmo. Vocês são sensacionais. Agradeço Nossa, por tudo mesmo, de coração. que isso. Obrigado você, Caroline. Um abraço. Abraço, Tchau, beijo. tchau.